Pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, embora esse tempo de muito vento, né? Mas não tem nada que nos impeça quando a gente está com bons pensamentos, boas atitudes para nos ajudar, né? Então, quando a gente se dispõe a ser ajudado, não tem nada que nos impeça, né? E para a tarde de hoje, eu escolhi um tema que tem como título A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas. É um capítulo que faz parte do Livro dos Espíritos e esse tema começa a ser abordado por Kardec, ali pelas perguntas que ele fez para a espiritualidade. Começa na pergunta 459. Quem tiver interesse mais tarde de ler com mais atenção a partir da 459, a questão 459, depois é só dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, né? Se não tem o livro, pode pegar emprestado na biblioteca, ou fazer uma propaganda, ou então, se quiser adquirir realmente, é só chegar na recepção e adquirir, né? Então, por que eu escolhi esse tema assim, né? Influência dos espíritos em nossas vidas. Porque a gente tem notado, assim, observando as pessoas, né? Nas notícias que a gente vê pela televisão, em outros meios de comunicação, até mesmo assim, nesse presencial que a gente está tendo, de meia horinha, aos pouquinhos a gente vai tentando tomar as nossas atividades, assim, dando um rumo, né? Para elas, assim, as pessoas elas estão assim trazendo bastante problemas, tendo bastante problemas de várias ordens. E eu fiquei analisando assim, deve ser porque a gente já está mais fragilizado de um tempo que a gente passou tão assim, de uma maneira que a gente não vivia, a gente teve que viver de uma maneira fora do gosto, da vontade da gente. E quando a gente agora começa a sair um pouquinho daquele cantinho, a gente tá cheio de problemas. Por que seria isso, né? Porque a gente ficou assim com a nossa mente, sei lá, um pouco mais vazia de repente, a gente começou a botar outras coisas na nossa cabeça, né? Mudamos um pouquinho o nosso foco, e isso aí é como se diz assim, é uma porta aberta para que os irmãos espirituais possam chegar até nós, possam, né, se beneficiar daquela situação e ficar ali à nossa volta, muitas vezes nos atormentando, né? Que é assim que muitas pessoas às vezes chegam na casa espírita, meio atormentados. A portinha aquela ficou aberta da nossa caixinha aqui mental, a gavetinha ficou aberta e eles, os irmãos, conseguem sentir isso, esses irmãos do invisível. Então eu pensei nessa possibilidade de trazer esse tema por causa dessa situação assim que a gente está vendo por aí afora. Mas como é então que a gente pode resolver, né? Amenizar talvez um pouquinho, né? A gente tem que ter em mente que aqui onde nós estamos agora, nós estamos rodeados de espíritos, né? Cada um de nós que aqui chegou, com certeza trouxe um irmãozinho consigo. Com certeza trouxe um irmãozinho consigo. Alguns podem ter sentido a sua presença, outros não. Outros podem ter enxergado, outros não. Mas essa coisa de todos nós absorvermos, trazermos para perto de nós esses irmãos, todos nós temos esse poder de fazer com que isso aconteça. Muitas vezes, nas mesas mediúnicas, para vocês terem uma ideia de como é que é isso, chega o irmão na mesa mediúnica e a gente pergunta: irmão, como é que tu chegou aqui? Ele simplesmente diz assim: eu estava passando aqui pela rua, enxerguei essa casa, alguém entrou aqui e eu vim acompanhando, e eu cheguei aqui, e eles estão aqui. Aquele irmão então que entrou aqui nem sabe que trouxe consigo um irmão, né?
Como é que essas coisas acontecem, essa aproximação acontece? A gente tem que ver também que a gente, como eu estava assistindo uma palestra esses dias, a pessoa disse que tudo é composto de átomos, né? A gente é energia, que átomo lembrei agora, Raul Teixeira está falando numa palestra, que tudo é composto de átomos, e átomos o que são? Eles são energia, são elétrons, são carregados de cargas elétricas, e nós somos compostos, né? Nós somos feitos de átomos também. Então nós temos essa coisa da energia em nós. Nós somos energia. E nós, através da nossa energia, a gente consegue atrair esses irmãos. A gente estuda às vezes na física, né, que os opostos se atraem, tem umas coisas assim, né, quem estuda física, mas no espírito, o espírito são os afins se atraem, né? Até tem uma frasezinha que eu guardei aqui, que diz assim, ó, que o Raul Teixeira mesmo diz, ó, diga-me quem és, que te direi com quem andas. No popular, no dia a dia, a gente costuma dizer assim, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi, né? Quem és. Mas no Espiritismo, como eu falei dos afins, essa frase do Raul explica muito bem. Diga-me quem és, que te direi com quem andas. Gente, já que a gente é esse átomo todo, a gente é essa energia toda, é o nosso pensamento que vai atrair essas companhias. Por isso que essa pandemia, né, que nós ainda estamos em pandemia, ela agora um pouco está mais leve, as pessoas estão indo procurar as casas espíritas, até os atendimentos online que continua sendo feito, a gente vê isso. As pessoas, o foco delas está em outra coisa, e chamou outros irmãos. Os afins se encontraram. Então, que tipo de coisa eu estou fazendo, que tipo de coisa eu estou pensando, que tipo de coisa eu estou falando. Então, é como diz aqui, diga-me quem és, que tipo de pessoa eu sou. Cada um pensa, se analisa, faz aquela sua análise, né? E vai ver que tipo de companhias está atraindo. Se eu quero me livrar dessa situação, dessas companhias que estão me atormentando, não estão me fazendo bem, eu tenho que mudar o meu pensamento, mudar o meu foco. Vamos então buscar talvez uma boa leitura, um bom filme, uma coisa que me agregue um aprendizado, uma coisa moral que enriqueça a minha vida, que me dê luz, que me dê ânimo. Então é mudar o pensamento, é mudar esse foco. A gente não vai de todo, né, pessoal, fazer ficar 100%, mas nós podemos ficar, sei lá, uns 80%, nós podemos ficar através dessa mudança de pensamento, de atitudes, disso tudo que eu falei para vocês. Então a gente procura se analisar, aí a gente vai ver o porquê que algumas coisas estão acontecendo comigo, né? Então vamos buscar nesse conhecimento interior a minha autoajuda, né? Então isso aí vai me ajudar a atrair bons espíritos. Mas onde é que estão esses espíritos que eu atraio assim? Em toda parte. Aqui está cheio de espíritos. Na nossa casa está cheio de espíritos. No meu trabalho está cheio de espíritos. Quem trabalha na rua, eu falei que aquele irmão vinha vindo e chegou aqui, está cheio de espíritos. Está cheio. Nós vivemos num mundo cheio de espíritos, como se a gente estivesse no mar, nós estivéssemos mergulhando ali naquela água ali. Nós estamos naquele mar de espíritos, nós estamos rodeados de irmãos espirituais. Eles estão então em toda parte, né? Então, para a gente começar a dar um focozinho nessas coisas que eu estou falando,
na questão 87 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, acho que eu até já dei a resposta aqui, que Kardec fez aos espíritos. A pergunta é a seguinte, na 87, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? É aquilo que eu estou falando para vocês. Eles estão em toda parte. O que os espíritos responderam para Kardec? Os espíritos estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Nós não temos nem noção dessa dimensão, dessa ocupação dos espíritos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sendo o perceberdes, vós sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais, mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, aqueles que não estão muito adiantados, eles não podem sair livremente, eles têm uma limitação, mas os demais estão em toda parte, estão ao nosso lado. Quantas vezes tem uma pessoa aqui fazendo uma exposição e alguém chega na recepção e diz assim: eu vi que tinha uma pessoa lá atrás daquele expositor, às vezes nem é um, tinha às vezes mais de um. São aqueles espíritos de luz que estão ali amparando, estão ali assistindo aquele expositor, intuindo, né? Porque muitas vezes a pessoa prepara uma fala, chega aqui, a espiritualidade vê os tipos de irmãos que estão aqui, o que é que eles precisam ouvir, e a fala do expositor acaba mudando, porque a gente é intuído daí a falar o que aqueles irmãos que aqui estão precisam ouvir. Então, para vocês verem que muitas das coisas não é a gente que comanda, não é a gente. E isso aí está lá na questão 459 que eu falei, que diz assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Na minha concepção, lendo e vendo as coisas aqui, acredito que 90%, gente, até vou deixar por 80%, os espíritos nos comandam. E aqueles outros 10 ou 20% é só a gente que tem das nossas ideias mesmo, porque eles agem. E vai agir de uma maneira, como eu falei lá no início, de acordo de que tipo de pessoa eu sou. Essa é a companhia que eu vou ter do meu lado, tá? Então é muito importante que a gente analise isso. O que os espíritos superiores responderam para Kardec? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Vocês ouviram aqui que os espíritos responderam? Então, muitas vezes, gente, as nossas atitudes aqui, claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Não é porque alguma coisa diz para mim uma coisa e eu vou fazer aquela coisa. Mas a gente tem que ter o bom senso de saber o que é o melhor, o que não é o melhor, o que vai ser bom para mim. Uma coisa que é boa para mim, ela também tem que ser, aquela minha ação tem que ser boa para o outro também, senão não é uma coisa legal. Mas nós estamos vivendo sozinhos, tudo que eu faço influencia os demais. Se é uma atitude má que eu tenho, que realmente vai influenciar os demais. Então a gente tem que ter esse pensamento também. Na 460, Kardec pergunta: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Está perguntando se algum pensamento é meu mesmo ou se algum pensamento é sugerido. O que os espíritos responderam?
Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, é isso que vos coloca na incerteza. Aí é que ele está falando assim, o que será que é meu pensamento, o que é sugerido? Que a gente pode ficar na dúvida, se alguma coisa é sugerida, como é que eu vou saber que aquilo é sugerido, que aquilo é pensamento meu? É o que está comentando aqui, né? Que a gente fica naquela incerteza. Posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então pergunta, lá na 461, Kardec pergunta então, como distinguir então os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Como é que eu então, se eu sou influenciada por esses irmãos, como é que eu vou saber se aquele pensamento foi meu mesmo ou se foi uma sugestão de um irmão que está aqui à minha volta e me colocou aquilo no meu pensamento? Como é que eu vou saber essa diferença? O que os espíritos nos respondem? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Então, aquele pensamento que eu tive de início, né, é o meu pensamento, né? Baseado naquele pensamento, de repente, os outros irmãos podem sugerir outras coisas, né? De resto, não há um grande interesse para vós nesta distinção, e é frequentemente útil não saberdes. Então tem muita coisa aqui que a espiritualidade, quem for ler o Livro dos Espíritos, nos fala que nem tudo ainda nos é permitido saber, por falta de entendimento que a gente ainda não tem, né, para entender aquelas coisas, não é o momento certo ainda, não vai nos fazer bem naquele momento, então muitas coisas a gente ainda não tem esse entendimento, né? O que mais que diz aqui então? O homem age mais livremente e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. Então, o que está dizendo aqui? Que se eu, naquele meu pensamento, ou até aquela sugestão que me veio, de fazer uma coisa que é do bem, né, tudo vai ficar bem, é uma coisa voluntária, vai ficar tudo bem. Mas se é uma coisa que eu tomo um mau caminho, aí sim eu vou ter que arcar com as minhas responsabilidades, porque tudo que a gente faz, né, pessoal, a gente tem responsabilidade. Muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita, a gente sabe assim, ó, aqueles que vêm pela dor, aqueles que vêm pelo amor, a gente está acostumado a ouvir isso, né? Mas se a gente procura a casa espírita, aí começa a vir as palestras, até vem nos estudos, né? Começa a vir nos estudos, naquele introdutório que a gente chama, para ter uma noção de como é que é o espiritismo. Aí a pessoa começa a entender que tudo que a gente faz não é responsabilidade ou culpa do outro, que é tudo minha, a pessoa, como se diz, dá no pé. Porque sempre é mais fácil a gente colocar a culpa nas coisas que acontecem com a gente. Se é de bom, né? Tá tudo certinho, tá bem. Mas se quando é uma coisa ruim que está prejudicando a nossa vida, é culpa do outro. O outro me pediu, me fez tal coisa, o outro me falou tal coisa, pediu para eu fazer. Gente, a gente faz se quer, como diz, nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, nós somos livres para escolher. Então, tudo que a gente faz, nós temos que responder por tudo, não é o outro, né? Como a gente costuma dizer, ninguém forçou, até pode dar uma insistida, mas eu posso dizer não. Dizer não, não e não, né? A gente não é forçado.
A gente tem a escolha. Então nós vamos responder sim por todas essas coisas que a gente faz. Na questão 525, vamos ver se eu acho ela aqui, 525, tem assim, os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida, é isso que eu comentei agora com vocês. Aí, a frase dos espíritos de luz: seguramente, visto que te aconselham. Eles nos aconselham. Aquele espírito que é de luz, que quer nos ajudar, ele vai nos intuir com um pensamento bom. Ele vai nos auxiliar, vai nos dar uma luz, como a gente diz. Ele vai nos auxiliar. Eles nos aconselham. Mas também a gente não é obrigado a aceitar, né? Quantas vezes o pai e a mãe dizem assim: filho ou filha, né, não vai lá é perigoso, explica, põe assim, um manual de explicações do porquê não se deve ir a tal lugar que é perigoso. Mas a pessoa vai. A gente pode escolher. Às vezes o pai está auxiliando e a mãe para o bem, mas a pessoa não quer dar ouvidos. Isso acontece também com os irmãos espirituais. Eles não podem chegar e tirar, vai acontecer tal coisa com aquele irmão porque ele pegou aquele caminho errado. Ele não pode simplesmente chegar e tirar assim. Ele vai intuir a gente de alguma maneira, alguma situação, para a gente sair daquilo. Mas a gente sai se quiser. Eles não vão nos retirar, eles vão nos influenciar com alguma coisa boa, mas a gente faz se quer. Mais ainda eles nos respondem. Eles exercem, ele fez outra pergunta em cima disso, a Kardec, depois tem outra resposta. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem. Não é os espíritos que vão agir. Nunca fora das leis da natureza. Eles vão nos auxiliar, eles vão nos ajudar, mas tudo dentro da lei. Se a gente não quiser, a gente não vai fazer. Tem a lei, né? Não vai fazer. Então eles contam aqui uma maneira. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres. E nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. O que ele está falando aqui? Que eu lá numa situação perigosa que eu me encontro, vem lá uma situação, eles vão me tirar dali, eu vou fazer uma mágica, eu vou sair dali. Não é bem assim que acontece essa situação, né? Eles vão nos ajudar de uma outra maneira, mas não vai ter milagres, não vai ter uma mágica em cima daquilo ali. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que aparecerão se reencontrar por acaso. O que vai acontecer? Eles não vão, aquele espírito não vai chegar e fazer ação. Ele vai armar uma situação para que aquela situação que eu me encontro, eu possa sair daquela situação, tá? Então eles vão montar um cenário todo ali para que eu possa ser socorrido. Não eles chegar, mas eles agem dessa maneira, tá? Eles inspirarão alguém o pensamento de passar por tal lugar. Já pensaram? Eu estou ali meio numa situação perigosa, mas eles colocam no meu caminho alguém que vai me ajudar. Não é eles que agem diretamente, eles não vão fazer essa intervenção direta. Eles vão causar uma situação que vão me socorrer.
Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado de que querem obter. De tal sorte que o homem, não crendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então é aquela situação, né? Nós vamos ter sempre à nossa disposição o livre-arbítrio, vai estar sempre ali. A gente vai ter que tomar uma atitude e a gente vai responder por essa atitude, tá, pessoal? O que mais eu trouxe aqui para vocês, ó? Essa influência, ela se dá pensamento por pensamento. É a nossa energia mental com a energia mental do espírito. Porque quando a gente morre, né, pessoal? O corpo morre, o espírito fica. Eu vou morrer, eu vou continuar sendo essa pessoa que eu sou aqui lá no plano espiritual. Eu não vou virar santo, posso até mudar o meu comportamento para melhor, se assim eu quiser também, quando eu estiver na espiritualidade, né? Posso mudar alguma coisa para melhor? Posso, assim como eu posso aqui nessa encarnação me melhorar. A gente pode fazer isso. Então eu vou continuar sendo como espírito a mesma que eu fui em outro, que eu fui aqui na Terra. Vou continuar sendo, tá? Então essas coisas que acontecem dessas influências é o nosso pensamento com os afins de como eu estou agindo e me comportando neste momento. Eu vou atrair aquelas pessoas. E uma coisa também que acontece, essa influência, não é só enquanto eu estou acordado. Eu estou aqui acordado, tem um monte de espírito aqui à nossa volta e eu não enxergo, não sei se tem alguém que enxerga, que sente, né? Pode estar enxergando, mas acontece também durante o nosso sono. A gente também é intuído durante o nosso sono, tá? Então, por isso que é muito importante quando dormirmos, pedirmos por o nosso anjo guardião, que todo mundo tem o seu, às vezes tem até mais de um, né? Mas todo mundo tem o seu. Conversa com o seu anjo na hora da prece ali, pedindo um amparo durante a noite, que o sono possa ser bom, que o espírito quando dorme ele sai do corpo, gente. Vocês pensam que se eu estou lá nesse frio agora no quentinho, lá deitadinho, dormindo e está tudo bem? O espírito foi, ó, para espírito não tem frio, não tem gelo, não tem chuva, ele vai aonde ele quer. E vocês sabem onde é que vai o espírito de vocês quando vocês dormem? E eu espero que o meu vá para lugar bom, né? Porque senão, já pensou quando eu acordar no outro dia? Muitas vezes, para vocês verem como a gente é influenciado até durante o sono. Quantas vezes vocês dormem assim como, né? Eu durmo, qualquer um dorme com uma situação que tem que resolver no outro dia. E passou talvez o dia de hoje todo pensando, para segunda-feira quem trabalha, vamos pensar assim, né? Eu tinha que resolver tal coisa, como é que eu vou fazer segunda? Eu não sei, não tive ideia, estou sem ideias. A gente dorme, chega amanhã domingo, a gente acorda, achei, a gente pensa, né? Achei uma solução para aquele problema que eu tenho que resolver lá segunda-feira. Será que foi a gente que achou mesmo? Lendo, vocês procurem ler, ouvindo isso que eu falei e lendo aqui essas respostas, você acha que foi a gente que achou mesmo? Acho que 80% a gente foi ajudado para ter essa solução para aquele problema lá de segunda-feira. Então, gente, é muito importante que quando a gente for dormir, pedir esse auxílio para o nosso anjo de guarda, para os amigos de luz, que a gente está aqui em volta, né? Que esses amigos que estão aqui, né, de luz, possam nos ajudar durante o sono, porque a gente não sabe o que a gente fez no passado, que influências nós tivemos, vocês lembram o que fizeram? Eu não faço a mínima ideia o que eu fiz. A gente já nem lembra mais o que comeu lá pela segunda-feira. Eu vou lembrar que eu fiz há 300 anos atrás, sei lá eu quantos anos que eu
a gente está reencarnando, aí eu não lembro. Então é muito importante que a gente peça esse amparo, para que a gente possa ir para lugares bons, aprender, estudar, vir com ideias boas para o novo dia que vai amanhecer. A gente tem que pedir esse amparo, porque a gente não sabe as influências. Mas enquanto eu estou aqui encarnado, eu posso saber que tipo de influências eu estou tendo, pelo tipo de pessoa que eu estou sendo nessa encarnação. Eu sei que pessoas, que espíritos eu estou trazendo para perto de mim. Por isso que eu pensei assim, que essa pandemia aflorou esses pensamentos, né? Ela veio aflorar esses pensamentos, as mentes ficaram mais assim, e isso aí, como eu disse, aquela caixinha lá do nosso pensamento ficou aberta, gente, e eles foram colocando coisas. Ah, lá fulaninha lá tá assim, vou lá botar uns pensamentos dela naquela caixa. E a gente vai ficando com aqueles pensamentos não muito agradáveis, como a gente tem visto muitas pessoas, né, durante essa pandemia que a gente ainda está, com pensamentos muito depressivos, muito tristes, assustador até para dizer, né? Vamos então fechar essa caixinha, vamos abrir uma caixinha melhor, vamos mudar o pensamento para a gente poder atrair espíritos bons, boas leituras, né? Como eu falei antes. Quem quiser, pessoal, tem ali o livro dos espíritos na biblioteca, pegar emprestado. Tem muitas questões que a gente não vai ler, aqui tem várias que falam sobre a influência, mas a mais importante é essa: vamos cuidar os nossos pensamentos. Eles nos influenciam em todos os momentos e até durante o nosso sono, tá bom? Que todos possam ter um bom final de tarde, um bom domingo, tá? Bastante gelado, mas o coração bastante quente, tá? Uma boa noite a todos.